Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês também estejam bem, que vocês estejam animados, contentes para mais uma aula nossa aqui, né, toda semana, nos acompanhando. Estamos aí na reta final, né, no nosso mês de comemoração à nossa cidade. Nossas aulas foram a respeito da nossa cidade. Foi importante a gente conhecer a história da nossa cidade e um pouquinho da nossa cultura. E hoje, na nossa aula de Geografia do EJA, fase 1 e 2, nós vamos estudar a ocupação geográfica da Vitória, né, no caso da nossa cidade. E a nossa expectativa de aprendizagem é compreender a importância do patrimônio histórico, social e a necessidade de preservar a história e a cultura da nossa cidade. Então, o que é que nós vamos estudar hoje? O que é que nós realmente vamos estudar, né? Nós vamos fazer uma retomada do tema, né, de como surgiu a nossa cidade. Vamos fazer essa retomada, vamos relembrar como é que aconteceu isso e nós vamos estudar as características geográficas da nossa cidade. Então, vamos para a nossa retomada, né? Vocês já tiveram essas aulas, mas vamos só retomar um pouquinho. Como é que surgiu a nossa cidade? Será que foi de uma hora para outra? Será que foi de imediato? Quanto tempo passou? Quem chegou aqui primeiro? E quais foram os passos que aconteceram até a nossa cidade ser formada, né? Até a nossa cidade receber o nome, né? Que é Vitória de Santo Antão. Então, o surgimento da nossa cidade, ela data de 1623. O início do povoamento local, quando o português Diogo de Braga, natural da ilha de Santo Antão do Cabo Verde, estabeleceu-se com a família no local onde está a cidade da Vitória de Santo Antão. Em 1645, quando travou-se a célebre Batalha das Tabocas, o núcleo populacional, ou seja, né, o nosso povo, a nossa cidade, ela já era bastante desenvolvida, né? E inicialmente conhecida como Cidade de Braga, com a morte do fundador, passou-se a chamar Santo Antão da Mata. E em 1712, o desenvolvimento local fez com que o diocesano Dom Manuel Álvares da Costa atendesse ao pedido dos moradores, criando ali uma freguesia, que por provisão do mesmo ano foi elevada à categoria de paróquia com a mesma invocação de Santo Antão. Em 1611, foi elevada à categoria de vila. Então, vocês podem perceber que são passos a passos, né? Não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro. Foi anos após anos que a nossa cidade foi se transformando, foi crescendo e foi elevando as categorias, né? Então, chegamos em 1811 à categoria de vila. E anos depois, em 1843, a Vila de Santo Antão foi elevada à categoria de cidade, tendo seu nome sido mudado para Vitória, em homenagem à vitória dos pernambucanos sobre os holandeses na Batalha do Monte das Tabocas. Então, inicialmente, né, nossa cidade ela recebeu o nome de Vitória, né, que foi em homenagem à Batalha lá dos Montes das Tabocas, porém, tinha já uma lei aqui no nosso país onde duas cidades não poderiam ter o mesmo nome. E já existia uma cidade aqui no Brasil com o nome de Vitória. Então, se fez-se outro decreto-lei estadual, né, com o número 952, de 31 de 12 de 1943, e aí o município passou de Vitória para Vitória de Santo Antão, em homenagem à Vitória no Monte das Tabocas, né, e em homenagem a Santo Antão também. E aí eu trouxe para vocês agora a divisão territorial, né? Observa no mapa, vê bem direitinho como é a nossa divisão territorial. Ó, nós temos uma divisão territorial datada de 31 de 11 de 1963. E aí o nosso município ele é constituído de 2 distritos, que é Vitória de Santo Antão e Pirituba, né? Pirituba faz parte aqui da nossa cidade. E assim
permanecendo essa divisão territorial até hoje, né? Até os tempos de hoje. Vamos agora, minha gente, a gente fez essa retomada sobre como surgiu, bem rápido, né, de uma forma bem direta e objetiva, de como surgiu a nossa cidade, e vocês perceberam que chegou o Diogo de Braga com a família para se estabelecer aqui, né, visto que o Brasil era uma capitania e tinha bastante terras para os colonos, e aí ele escolheu a nossa cidade, estabeleceu com a família, ergueu as igrejas, as construções, os comércios foram crescendo, as pessoas foram se desenvolvendo, mais famílias vieram para aqui, para a nossa região, e aí nossa cidade passou para a vila, e de vila passou a categoria de cidade, né? Então, vocês percebem que não é assim, de um dia para o outro se faz uma cidade, né? Preciso ter os projetos e ter as leis. Percebam também que tudo foi datado, né, e documentado através das leis, né? Então, sem as leis, a gente não pode evoluir e elevar as categorias de vila para cidade e fazer a formação das nossas cidades. Agora nós vamos ver um pouco do perfil político e geográfico da nossa cidade. O que é isso? Nós vamos ver localização, vamos ver alguns rios que passam por nossa cidade, vamos conhecer a nossa cidade de forma mais geográfica, né? Vamos ver os elementos políticos e geográficos. Vamos primeiro tratar da localização. Onde é que está localizada a nossa cidade? Vitória de Santo Antão está localizada no Planalto da Borborema e encontra-se a 48 quilômetros do Recife, a uma altitude média de 157 metros acima do mar, do nível do mar. O que isso significa? Nós temos Recife, que está a nível do mar, né? E Vitória está afastado de Recife, 48 quilômetros, e acima do mar, do nível do mar, 157 metros, né? Então, Vitória ela tem uma altitude maior do que Recife, né? Planalto, eu falei que Vitória está localizada no Planalto da Borborema, né? Então, eu não posso falar de Vitória do Planalto da Borborema sem explicar o que é o Planalto da Borborema. Então, vê comigo, o Planalto da Borborema, ele também é chamado de Serra da Borborema e é uma região serrana que está localizada no nordeste do Brasil. Devido à sua altitude, essa formação geológica impede que a umidade e as precipitações vindas do oceano avancem para o interior do Nordeste. Sendo assim, ele colabora com a ocorrência do clima árido nordestino, interferindo diretamente no clima e no relevo que se forma da região. Então, percebam que, como Vitória está localizada numa região de serra, então é uma característica da nossa cidade, é uma característica geográfica da nossa cidade ter serras e ter um terreno montanhoso, né? Um pouquinho mais sobre a geografia da nossa cidade. Nós temos aqui na nossa cidade 372 quilômetros quadrados de área, né? Então, o terreno total da nossa cidade é esse, né? 372 quilômetros quadrados de área. Segundo o último IBGE, nossa população é estimada em 139.583 pessoas vivendo na nossa cidade. Esse número vai ser hoje em dia maior, visto que o censo já passou um pouquinho, então precisamos aí fazer um novo censo para ter um número exato de quantos vitorienses existem na nossa cidade. E vitoriense é o nome de quem nasce na nossa cidade, né? Gentílico é a pessoa que é de origem da cidade. Então, você que nasceu em Vitória, por nome já é um vitoriense, né? Por nome e história, já é um vitoriense. Vamos falar agora sobre os limites da cidade, né? Nossa cidade, ela faz limites com os seguintes municípios. Ao norte, com Glória do Goitá e Chã de Alegria. Ao sul, com Escada. Ao sudoeste, com Primavera. A nordeste, com São Lourenço da Mata. E ao leste, com Moreno e o Cabo. E ao oeste, com Pombos. Então, vocês podem observar aí no mapa
esse mapa de Pernambuco, você vê Moreno, você vê Glória, Vexã, vê Gravatá, Jaboatão, Cabo. Então você percebe, você consegue ver o desenho da nossa cidade. Então essa parte todinha de azul aí que você está vendo é a área da nossa cidade. As regiões limítrofes, né, a Glória do Goitá e Pombo, próximas ao agreste, apresentam-se mais áridas, enquanto as localizadas ao leste e o sul, elas são mais úmidas. E sua topografia apresenta-se irregular, com aspecto ondulado e montanhoso. E isso é devido ao Planalto da Borborema, né? Do ponto de vista geológico. Todo o território municipal é constituído por rochas cristalinas da idade pré-cambriana. Então, gente, como eu falei para vocês, nós temos uma característica do nosso solo de ser ondulado e montanhoso. Por quê? Porque estamos localizados no Planalto da Borborema. Então, quando a gente pega, assimila, entende essas características da nossa cidade, fica mais fácil da gente entender por que a nossa cidade tem esse relevo, né? Montanhoso, ondulado. Ó, sobre a vegetação, né? Sua vegetação é do tipo de floresta perennifolia, ou seja, uma vegetação exuberante, composta de árvores com caules retilíneos, altas e detentoras de grandes números de folhas sempre verdes. Talvez, né, devido aí, vamos falar sobre o crescimento descontrolado da nossa cidade ou a falta de conservação, hoje em dia a gente não vê tantas árvores assim, tantos locais de preservação. Mas aonde a gente consegue identificar, a vegetação vai ser desse tipo, né? Uma vegetação de floresta com árvores exuberantes e verdes, né? Ó, vamos falar agora um pouquinho sobre as bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica? É o nosso rio. Vamos falar agora dos rios que cortam a nossa cidade ou que fazem limites com a nossa cidade. Então, sobre as bacias hidrográficas, o município de Vitória de Santo Antão concentra importantes bacias hidrográficas da zona da mata do estado. E aí nós temos o Tapacurá, o Pirapama, Jaboatão e Ipojuca como importantes rios aqui da nossa região. Sobre o Tapacurá, ele nasce na Serra das Russas, no município de Gravatá. É o mais importante afluente do rio do Capibaribe. Ele corta a área urbana da cidade e recebe os afluentes dos riachos, né? De Natuba, Ronda, Pacas e Mocotó. Então, gente, ó, o rio Tapacurá, ele vem lá de Gravatá, vem descendo, corta a nossa cidade e aí recebe os afluentes dos nossos riachinhos aqui de Natuba, Ronda, Pacas e Mocotó. Vamos ver agora, né? Ó, com cerca de 80 quilômetros de extensão, ele nasce em Pombos. E aí é o Pirapama, gente. Vocês podem ver na imagem, né? A barragem do Pirapama. Então, o Pirapama, ele nasce em Pombos, também corta a nossa cidade. O rio Jaboatão, ó, nasce em Vitória de Santo Antão, no Engenho Pacas, né? A bacia hidrográfica do rio Jaboatão se localiza na Mata Sul do estado de Pernambuco e vai se alargando quando se aproxima do litoral, possuindo uma área de 442 quilômetros quadrados. Percorre cerca de 72 quilômetros desde a sua nascente, deságua no Oceano Atlântico, numa foz conjunta com o rio Pirapama. Então, vocês podem ver que os rios vêm cortando nossas cidades para desaguar e se encontrar, né, no oceano. O rio Ipojuca, ele não corta o nosso município, né? Ele não passa por dentro do nosso município, mas ele serve de limite com o município de Primavera. Então, a partir do momento que a gente chega lá no rio Ipojuca, aí a gente vê o limite da cidade de Primavera com a cidade de Vitória. Ó, sobre a nossa economia, veja aí que a gente está vendo um apanhado geral da nossa cidade, né? Vimos o relevo, a parte geográfica, vimos a parte dos rios, né, na nossa bacia hidrográfica. Agora nós vamos falar sobre a economia, né, sobre como é o comércio na nossa cidade, sobre o que é cultivado
aqui na nossa cidade. Ó, Vitória tem uma sólida economia baseada na agricultura, na indústria, no comércio e na prestação de serviços. Sua atividade agrícola baseia-se no cultivo de hortaliças, verduras, de tuberosas como macaxeira, mandioca e batata doce, além da cana-de-açúcar. Nós temos como polos principais Natuba, Pirituba e Oiteiro. Gente, desculpa, faltou aqui o R na palavra principais, tá? Releva aí. No setor industrial, nós temos várias fábricas na nossa região, né? E aí constitui seu polo industrial, o polo industrial aqui da nossa cidade. As engarrafamentos Pitu, a Sadia, a Mondolês, temos outras fábricas na nossa cidade. E aí não ia caber tudo aqui dentro do nosso slide, tá? Mas nós temos um setor de fábricas, né? Um setor industrial muito grande aqui na nossa cidade e que vem cada vez mais crescendo. Isso é muito importante na nossa cidade, que faz com que o nosso comércio, a nossa economia eleva, né? E o nosso comércio é bastante diversificado e apresenta ainda uma grande feira livre. Nós temos aqui na nossa cidade a Avenida Mariana Malha e ali suas ruas em torno, onde apresentam-se várias lojas. Nós temos as feiras livres lá no centro também. Tudo isso faz movimentar a nossa economia e o nosso comércio. Bom, na educação, falamos aí, né, dos rios, falamos da economia, agora nós vamos falar da educação. A cidade vem se destacando nos últimos anos, concentrando-se na atualidade 4 núcleos de ensino superior. Então, nós temos aqui na nossa cidade a UFPE, o IFPE, a FAITVISA e a FACOL, né, que são centros universitários, né, que são centros de ensino superior. Além das nossas escolas públicas e das escolas particulares que atendem à educação básica aqui da nossa cidade. Então, gente, Vitória tem um polo cultural, né, um polo acadêmico muito bom, né, e nós contamos com 4 centros universitários. E nós temos um grande número de escolas que atendem a nossa educação básica, né, que vai da educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e, com esses centros universitários, a educação superior. Agora eu trouxe para vocês uma curiosidade, né? Tanto que eu chamei aí de Você Sabia. Então, você sabia que em 27 de junho de 1880, por motivos de lutas partidárias e em véspera das eleições municipais, foi a cidade teatro de uma grande hecatombe. Que é uma hecatombe? É uma batalha, né? É um entrave, vamos dizer assim. Resultando um grande número de feridos e mortos, entre os quais estava o Barão de Escada, Pedro Francisco de Albuquerque, de Içá e outros. Gente, essa hecatombe, ela ocorreu em frente à Igreja do Rosário, né? Eu trouxe uma foto aí da Igreja do Rosário de 1900, tá? Só para vocês terem ideia de como era a nossa cidade e como ela está crescendo. Foi um entrave bastante, vamos dizer assim, acalorado, né? Tanto que tivemos dezenas de mortos e feridos. E aí, segundo a história, essa hecatombe ocorreu até adentrando a igreja. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história da hecatombe, acessa lá o canal do YouTube e pesquisa Hecatombe da Vitória. E aí ela vai te direcionar e vai te mostrar um vídeo muito legal aqui sobre a nossa cidade. Gente, outro fato interessante que eu trouxe para vocês aqui no nosso Você Sabia foi a passagem da família imperial em Vitória de Santo Antão. Sim, ocorreu isso sim. Veja como nossa cidade tem histórias muito importantes. Ó, entre os dias 18 e 20 de dezembro de 1859, Vitória transformou-se no Paço Imperial, ou seja, abrigou a família imperial, o imperador Dom Pedro II, sua esposa, a imperatriz Dona Teresa Cristina,
e alguns artesãos, né? Que aí fazem parte da comitiva imperial, né? Sempre vinha Dom Pedro, a esposa, e alguns cortesãos, né? Que fazem parte da comitiva deles. E aí, professor, onde foi que eles se abrigaram? Onde foi que eles permaneceram? Ó, vocês estão reconhecendo o prédio? Esse prédio é o prédio do Instituto Histórico e Geográfico da Vitória, tá? Ó, todos os moradores, além de pintarem suas casas, as mantiveram iluminadas durante as noites em que a família imperial aqui permaneceu. E para hospedar a família imperial, foi preparada a melhor e maior casa no centro da cidade, que é a casa que hoje funciona, o Instituto Histórico e Geográfico da Vitória. A casa foi decorada com móveis de alto nível para que ali se hospedassem o casal imperial. Então, gente, ainda hoje, se você for lá no Instituto Histórico, você consegue ver móveis da época, móveis que foram usados por Dom Pedro, por Dona Teresa Cristina, tá certo? Então é importante você ir lá e você conhecer um pouquinho dessa história. Ó, trouxe aqui as nossas referências, tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado animados como você sabia, que vocês possam ir no Instituto Histórico e conhecer um pouquinho mais da nossa cidade, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima!